né? Tem gente que tem um talento e daí trabalha num ambiente perigoso. E aí, mas o que vale, né? O reino de Deus para você entendendo que Ele espera de você a santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém pode ver Deus. Né? E tem o efeito contrário. Quando a gente se dedica para a santidade, primeiro no individual, depois como coletivo, uma igreja caminhando em santidade, né? Nós também vemos a Deus de um jeito diferente. A gente é exposto a mais de quem Deus é. Então, tem que ser o nosso objetivo caminhar em santidade. Muitas vezes a gente trata como se fosse algo que não é tão importante, né, com as nossas atitudes. E eu acho que é muito importante. Esse é outro princípio que o livro aborda, né, de não navegar em águas perigosas, não brincar perto da piscina, de ter essa prioridade. Não, isso importa para mim. Eu tenho um princípio, né, até hoje, porque na época que eu era adolescente o Instagram funcionava diferente, né? Lá em 2011, quando ele saiu, ele tinha aquela área do que era popular. Não era tipo de explorar o que era associado à sua atividade. Era o que era popular no aplicativo. Né? E isso foi muito onde começou a minha dificuldade, a ser exposto a coisas que foram chegando em mim. E então eu tenho um princípio. Eu nunca entro naquela lupinha do Instagram. A galera me falou, não, Isa, mudou. Agora, se entrar, vai ter só coisa associada com o que você segue. Eu falei, cara, eu não estou perdendo nada. Eu já tenho costume, eu não tenho por que me arriscar um ambiente que pode me fazer tropeçar. Então, eu tenho esse compromisso. A gente vê Jó dizendo, eu tenho uma aliança com os meus olhos. Sim. Então, vai, né, requerer de nós esforços. Eu amo que Efésios 5 diz, né, que nós uma vez estávamos nas trevas, mas agora nós fomos inclusos numa família de luz. Né? Vocês são filhos da luz. Aí ele diz, ande, portanto, na luz. É uma natureza que eu recebo de graça, mas eu exerço por força. Né? E é sério isso. Então, você foi incluso, né? Você é um filho da luz, ande na luz. Então você recebeu essa natureza, caminhe nela, caminhe nessa natureza do segundo Adão, né? Não do primeiro. Então são alguns dos princípios no livro assim que me ajudaram bastante, conselhos que eu daria. Até para alguém que cara, não vou ler o livro agora, porque a realidade eu sei, né? Especialmente a galera que assiste aqui, às vezes o cara já está com 5 na mesa, estão na fila para ler. Tem também o vídeo. Tem um vídeo no YouTube chamado Macho e Dragão, que foi o que inspirou o livro, foi a resposta das pessoas ao vídeo, onde eu conto esse testemunho, falo um pouco desses princípios, mesmo que eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele é curto, ele dá para ler rápido, assim. E o livro, existe algo especial no livro, por causa existe o poder de meditação nas páginas, porque você é obrigado a ver mais lento do que você veria o vídeo e tal. Então, realmente, eu encorajo a galera a pegar o livro. E você falou essa questão de se alimentar, né? Você tem essa luta, então você vai alimentar um lado. E eu queria te perguntar, como é que é a sua vida devocional? Assim, você é um cara mais sistemático, em questão de horário, em questão do formato de como você faz, você tem uma rotina? Cara, o meu jeito favorito de ler a Bíblia é de capa a capa. E muitas vezes eu fico... É isso que eu sempre faço, a não ser que... Às vezes eu chego lá, acontece muito, quando eu chego quase toda vez que eu estou lendo Colossenses, fico preso. Eu leio 32 vezes Colossenses. Aí acontece de novo Filipenses, acontece em Hebreus. Mas eu tenho essa... Normalmente, estou lendo de capa a capa, é o jeito que eu gosto de ler a Bíblia, porque eu vejo aquela narrativa unificada, coesa. Então, eu gosto muito de fazer isso pela manhã. Na manhã é minha preferência assim, de tempo com Deus. Eu tenho o costume de acordar cedo. Normalmente, eu sou o primeiro lá em casa a acordar, que inclusive me dá aquele espaço tranquilo para fazer isso. E muitas vezes, quando eu sou engolido assim pela correria, algo que eu tento fazer, pelo menos eu tento priorizar esse tempo, mas, cara, se não deu, eu pelo menos boto o meu fone e vou escutando a Bíblia, tentando manter aquela atmosfera de oração. Eu gosto muito de algo que o Smith Wigglesworth disse, né? Disse que ele nem sempre orava por 1 hora, mas ele nunca ficava 1 hora sem orar. Uau. Então, de manter aquela conversa indo, sabe, durante o dia. Praticando a presença. Mas o que eu gosto de fazer é tirar um tempo de manhã, primeiro de oração, começar orando, e de leitura bíblica, fazer essas duas coisas. Eu tenho uma listinha de intercessão, né, que eu tento fazer todos os dias, coisas que eu estou orando todos os dias, né, muito baseado no formato que Jesus nos ensinou, e aquele tempo de leitura bíblica. Mas, cara, é muito essencial. Eu vejo como alimenta, assim, eu não consigo ficar o dia sem me alimentar, assim. E alguém que me inspira muito nisso é minha esposa também. Porque ela é tão apaixonada por Jesus, assim, algo que me apaixonou nela antes da gente casar, que eu vi que eu só podia ser o segundo homem da vida dela, o primeiro. e mesmo quando a gente primeiro já assim, tinha lugar ali, acabou. Sabe clima de conferência, assim, quando tu chega em casa, tu largado no sofá, pronto para ficar ali, tipo, cara, eu quero dormir por 3 dias, assim. Né? Muitas vezes a gente, nesse pique, a gente chega em casa, a Prinda bota ela para dormir, nossa nenê, e vai tirar tempo com Deus, porque naquele dia ela não teve aquele... Então, ela me encoraja muito nessa área, assim, ver o amor dela, a disciplina dela. Mas algo que eu sempre tento fazer é porque muitas vezes eu tenho momentos de estudos no dia.
né? Cara, eu vou ler a Bíblia por estudo. Então, por estudo, eu estou indo atrás de alguma coisa. Mas para mim isso não substitui aquele devocional, que é você meio que chegar despretensioso para ler a Bíblia, sabe? Você não está indo, não, estou indo procurar isso. Porque daí isso eu acabo fazendo, às vezes, várias vezes durante o dia, né? Fazer vídeo, escrevendo, estudando. Mas naquele momento de devocional, eu gosto de abrir a Bíblia, onde eu parei de ler a última vez, e continuar lendo dali. E nesse momento é tipo, cara, é o pão, né? É o café da manhã. E sempre é impressionante como me ministra, assim. Às vezes durante o dia acontece uma coisa e eu lembro exatamente do que eu li de manhã, assim. Então, desde que a gente chegou no Brasil, tem sido bem corrido assim os nossos dias, até algo que esses dias eu tava né, desabafando com a Pri, falando, cara, eu sinto que nessa semana eu corri do lado de Jesus, mas sem parar e sentar para conversar com ele. Uau. Falando assim, eu realmente quero, eu não quero só começar o dia e botar meu fone escutando a Bíblia e já começar a trabalhar sem sentar e gastar tempo com ele. Que inclusive é algo que está bem meta aí para mim nessa próxima semana. Cara, lembra de sentar, assim. Não só de correr do lado de Jesus, de sentar. É porque nesse exemplo que você está dando de comer, né? Eu acho que para nós que somos envolvidos com o ministério, e muita gente está nos ouvindo e assistindo também está, a grande ilustração seria cozinhar o dia inteiro não significa que você comeu, né? Então, muitas vezes você está ali na palavra para preparar um vídeo, está na palavra para fazer um post no Instagram, está na palavra para terminar o livro que você está escrevendo, e está cozinhando. Está preparando para outros, né? Não significa que você comeu, né? Você comeu, verdade. Muito forte. E você tem que parar e mastigar e comer. E a Bíblia te lê, né? Acho que nesse devocional é a Bíblia que te lê, né? Você não está lendo ela. Ela vai te lendo, né? E te apontando várias coisas que você precisa melhorar. Quando esse período você passou um período no IHOP, né? O que fez na sua vida de oração? O que você aprendeu lá? Porque International House of Prayer, né? Entendeu? A casa de oração, né? Como é que foi? Foi demais. Foi demais. Porque acho que foi o ano que eu mais orei da minha vida, porque minha rotina foi montada para isso. Eu estava num ambiente onde, como aluno da casa de oração, era esperado que eu orasse uma certa quantidade de horas por semana. Né? O mínimo lá, então era 20 horas, eu acho. Então, peraí. Então você tinha um horário. Estágio, cumprir 20 horas de oração. Isso. Na verdade, quando eu cheguei, era 20. Quando eu cheguei, no semestre que eu cheguei, eles baixaram para 16 horas. Obrigatórias, assim. Porque eles queriam dar um espaço para, tipo, não, você ora mais do que precisa, sabe? Não é... Mas assim, não era um negócio que a galera contando, tal. Era assim, cara, você gastou esse tempo em oração? Sim, eu gastei, eu não gastei. E obviamente tinha dia que você aparece lá, assim, morto de cansaço, pensando, não, eu tenho que cumprir o horário. Mas eu acho que é isso que faz você que faz seu tempo na casa de oração, né? Se você está cumprindo o horário ou se você está realmente buscando ao Senhor. Mas, cara, foi um ano extraordinário, mano. Porque eu levantava 4h30 da manhã e eu ia para a sala de oração, antes do sol nascer. Eu ficava lá até umas 10 horas. Aí eu ia para a aula. E eu morava assim, tem um apartamento lá que é o Hornhut, do próprio IHOP, do lado, assim, atravessando a rua da casa de oração. E eu estava morando lá. Então, eu estava direto, quando estava em casa, às vezes voltava para trabalhar à tarde, né, trabalhando de casa, eu ia lá trabalhar na sala de oração. Então, cara, com certeza a maior parte do tempo que eu gastei lá em Kansas foi na sala de oração. E, cara, foi demais, demais. Antes de ir para o IHOP, eu tinha aquela ideia, não, lá eu vou ver anjo o tempo inteiro, tá ligado? Vai ser um negócio... Eu quero ver. Mas, cara, foi engraçado que minha experiência de orar lá foi muito parecido com a de orar no quarto. É de pagar o preço, de vencer, sabe, o sono, vencer a fome, vencer a distração e orar. Mas é diferente, porque é meio que a sessão de trabalhar no escritório. Tipo, a atmosfera propícia para isso. Né? A galera tá orando, a reunião tá indo separar, tem uma atmosfera especial. Mas, cara, foi um ano extraordinário. E eu tento não perder esse IHOP dentro de mim, né? De manter isso e tal. Mas, cara,